Estamos agora no quarto vídeo da série sobre procedimentos neurocirúrgicos na paralisia cerebral. E eu tenho o prazer aqui de convidar o Dr. José Francisco, que é neurocirurgião, amigo e também que faz bastante essa parte de neurocirurgia funcional. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu sugiro ver, que são vídeos que complementam este último vídeo que a gente vai falar sobre DBS. Bom, o que é essa sigla DBS? Conta pra mim o que é essa estimulação cerebral profunda. Bom, Lu, o nome, a sigla DBS vem do inglês, né, Deep Brain Stimulation, que é a estimulação cerebral profunda. É um método, é uma técnica cirúrgica que começou formalmente ali na transição do final dos anos 80 para o começo dos anos 90. Ou seja, não é algo tão novo assim, né, mas que muitas vezes é divulgado como tal. Mas é um método que foi se aperfeiçoando ao longo dos anos. E ele envolve basicamente o quê? Através de um eletrodo, nós mandarmos um tipo de pulso elétrico para estruturas específicas do cérebro e com isso a gente conseguir afetar a função daquela região. Né? Então é um método que é usado para tratar doenças variadas e utilizando alvos, né, tipos de estimulação diferentes. Mas o conceito geral do método é sempre o mesmo. Então, basicamente, na prática, né, como que funciona? A maioria das vezes, assim, o mais comum é a gente ter um procedimento que é feito de forma bilateral. É feito um acesso, que é um acesso pequeno, são incisões pequenas, em que é feito pequenas aberturas, geralmente são pequenas trepanações, que são furinhos, né, nessa região da calota craniana, e com isso a gente insere um eletrodo que é um fio bem fino, né, e que consegue transmitir esses pulsos elétricos para essas áreas do cérebro. A realização da cirurgia em si, ela é cercada, né, de etapas minuciosas, né, para que a gente consiga essa localização mais perfeita possível nesses alvos, porque a gente está falando de alvos de milímetros, né, e que às vezes uma diferença de fração de milímetro pode interferir no resultado. Então, esse planejamento, ele é tão importante quanto a cirurgia em si, né? Mas são feitos então esses acessos, esses pequenos furos, e no intraoperatório é inserido através de um sistema, né, de aparelhos ali específicos para isso, esses fios. E uma vez esses fios implantados, o paciente é testado no intraoperatório, e a gente tem já o resultado que a gente espera, a gente tem a posição adequada. Esses fios eles passam por debaixo da pele, né? Eles se unem aqui no subcutâneo e eles percorrem geralmente por trás da orelha, descem até o pescoço, né? Descem pelo pescoço e a maioria das vezes é conectado num gerador de pulso que parece similar a esse aqui que a gente está vendo, né? É uma bateria geralmente fina, tem assim, dependendo do fabricante, do modelo, tem um pouco de diferença de tamanho, de espessura, mas a grosso modo é algo mais ou menos desse tamanho, né? Esse aqui é só um modelo de demonstração. E esses fios são conectados nessa bateria e essa bateria é colocada também embaixo da pele, na maioria das vezes nessa região embaixo da clavícula, né? Mas tem algumas outras situações que a gente pode também colocar em áreas diferentes. Esse aparelho aqui, na verdade, é o que gera o pulso elétrico. O restante, o fio, o eletrodo, o que está indo dentro do cérebro, ele só vai transmitir o pulso elétrico gerado pelo gerador. E esse gerador, ele também tem a possibilidade de ser regulado e controlado externamente, né? Então a gente vai colocar nós vamos testar diferentes parâmetros de estimulação elétrica através de um controle externo também, nada fica fora do paciente, né? Tudo é totalmente implantado e através disso nós vamos fazendo também os ajustes. No caso, quando a gente está falando no contexto dos pacientes da paralisia cerebral, pacientes mais jovens, né? Crianças, adolescentes, né? Nós estamos falando principalmente da distonia, né? É um procedimento que regularmente não é usado para espasticidade, mas para várias formas de distonia nós temos alguns graus de resposta muito interessantes. São resultados que nós temos uma resposta que ela é gradual.
Então, uma vez que é feito um implante do sistema, nós vamos fazendo esses ajustes de estimulação até nós chegarmos no que a gente consideraria como o ajuste ideal, né, o melhor possível para aquele paciente, e é uma resposta que tende a ir surgindo em crescente. A gente sabe que isso pode demorar até alguns meses em alguns casos, né? É importante a gente explicar isso justamente não para desanimar, é para animar, né? Porque essa resposta ela vai aumentando. Além disso, é importante também a gente entender a indicação. Como a gente falou também nos outros episódios, a indicação, a escolha do paciente é extremamente importante. Porque quando a gente fala de distonia, a gente não está falando de uma distonia. Existem diversas causas de distonia. Então, é muito importante a gente ter esse diagnóstico também, causa, né? se possível, né, da causa e do tipo com relação ao segmento. Porque a gente tem uma classificação com relação à origem, né? Então, causas genéticas, causas secundárias por uso de medicação, por lesão cerebral, né? Quando a gente fala do PC em si, a gente fala do paciente que tem a isquemia, por exemplo, é um dos casos que secundário à isquemia pode, às vezes, não ter uma resposta tão interessante quanto, por exemplo, algumas distonias genéticas, né? Exato. Então, é importante a gente sempre entender qual o diagnóstico e também qual é o padrão da distonia com relação. É uma distonia segmentar? É uma distonia, uma hemidistonia? Uma distonia que pega em metade do corpo? É uma distonia generalizada? E isso também interfere bastante na nossa escolha do procedimento, né? A gente vai tender, via de regra, a gente vai tender a dar preferência para o DBS para aquelas cuja causa tem uma evidência já científica de resposta, ou pelo menos para alguns casos a gente pode, às vezes, não ter opção melhor, né? Quer dizer, às vezes a gente já está falando de situações muito graves, né? Status distônico, exatamente. Que a gente vai comentar um pouquinho. E a gente vai falar também especificamente do status, porque o status é uma situação à parte, né? Sim. Mas quando a gente está falando de um tratamento para o longo prazo, a causa é extremamente importante. Exato. Assim como a localização. Então, a grande parte das distonias focais, por exemplo, você consegue tratar com procedimentos ou tratamentos mais focados mesmo. Por exemplo, uma neurotomia, o próprio botox, fenol, enfim, alguns outros métodos que não precisam atuar no corpo como um todo. Certo. O DBS vai, via de regra, atuar no corpo como um todo também, né? A gente pode localizar, a gente consegue fazer ajustes com relação à potência, com relação a pequenos desvios desse pulso elétrico, né? A localização, então a escolha de alvo é importante. Uma grande vantagem dos sistemas mais modernos, como eu falei, a gente tem desde o início dos anos 90, pelo menos, mas os sistemas mais modernos hoje em dia, eles permitem a gente, inclusive, direcionar um pouco desse campo elétrico, né? Então, às vezes um estímulo que dá um pouquinho de um efeito colateral, você consegue jogar ele um pouco mais para onde você quer e com isso você melhorar aquele efeito colateral, melhorar a eficácia do procedimento, né? Então, colocar mais uma energia de um lado mais do que do outro. Exatamente. Também, né? Uma corrente, Então, tem alguma daquelas vantagens que a gente já havia comentado da bomba, né? A gente está falando de algo que é modulável e reversível, né? Então a gente consegue, é uma proposta de tratamento que a gente consegue ir ajustando de forma a chegar no que a gente consideraria o melhor parâmetro para aquele paciente, né? E ao mesmo tempo não provoca nenhuma lesão adicional no sistema nervoso, então também propicia eventuais tratamentos futuros, né? Sem interferir na anatomia do paciente. Então a gente consegue otimizar esses parâmetros de programação que existe uma regra, vamos dizer, geral, mas que com pequenas variações entre os pacientes, de como fazer esses ajustes, e o fato de que, se em algum momento, vamos imaginar que no futuro exista um tratamento, enfim, muito melhor para alguma condição que a gente esteja tratando. O DBS ele pode simplesmente ser desligado, eventualmente o sistema ser retirado, né? Então, isso também dá essa margem para terapias futuras, é algo também que a gente acha muito interessante, né? Consegue mostrar onde exatamente no cérebro seria isso, essa estimulação? Vamos lá. No caso da distonia, especificamente, o alvo mais comum que nós utilizamos é uma região que é chamada do globo pálido interno, né? Eu vou tirar aqui nesse modelinho nosso aqui para a gente poder mostrar. Que modelinho legal, hein? Ó, esse aqui, bom, essa parte eu vou deixar aqui porque a gente não vai usar.
A maioria dessas estruturas, a grande maioria delas, até o nome, né, do estimulação cerebral profunda, porque geralmente a gente está falando de alvos profundos, né, alvos que estão em áreas ali muito centrais, né, principalmente na região que a gente chama dos núcleos da base. E o globo pálido interno, que é o alvo mais comumente utilizado nesses casos, né, ele faz parte, né, desses núcleos da base. Então, se nós pegarmos aqui nessa região aqui mais profunda, nós temos toda essa parte do córtex cerebral e esses núcleos, eles vão estar geralmente nessas adjacências aqui profundas. Então a gente tem aqui algumas regiões, tálamo, algumas regiões do diencéfalo, enfim, regiões que são profundas do cérebro e que a gente tem numa área muito pequena estruturas com uma eloquência, com uma função extremamente importante, né? Então é por isso que muitas vezes áreas muito próximas uma das outras podem ser utilizadas para tratamento de doenças diferentes e com resultados muito diferentes, né? Mas a gente está falando dessas áreas aqui mais profundas do cérebro. Então os eletrodos, no caso do globo pálido interno, a maioria das vezes eles vão entrar por uma região ali um pouco mais frontal, né? E eles vão seguir geralmente esse trajeto com uma inclinação de lateral para medial, né, e da frente para trás, de frente para trás, né? São eletrodos que eles não têm uma ponta, né? Então por isso que eles não lesam, eles praticamente não lesam nessas estruturas. Então eles descem todo esse trajeto. Para chegar até lá, esse trajeto ele é programado. A gente evita vasos sanguíneos, evita áreas que sejam importantes, porque eventualmente poderia, às vezes, ter um sangramento, algo assim que a gente precisa evitar. Então o trajeto que esse eletrodo faz, ele vai até essas áreas profundas do cérebro, que no caso da distonia é o globo pálido interno principalmente. Certo. Bom, aí eu vou dar um parêntese aqui, que a gente está falando bastante de distonia. Vou falar alguns termos assim que a gente vai acabar falando bastante, que seria a discinesia. Discinesia seria os movimentos involuntários, que engloba a distonia, engloba outros distúrbios como coreia, balismo, né? Então são situações diferentes, mas que às vezes também pode atuar com a estimulação profunda. Então, a distonia, conceitualmente, são contrações musculares involuntárias, que a gente chama sustentadas, que são, né, aquele mais clássico, assim, que fica bastante tempo, e pode ser intermitente, que vai e volta, faz parte né, das discinesias como um todo. E quando isso se torna bastante grave, no sentido que o paciente tem aquele basal da distonia, que às vezes na hora de um movimento, na hora de uma intenção de movimento, tem aquele movimento involuntário, mas foge do basal e que leva a um comprometimento mais sistêmico, a gente chama isso de status distônico. Então, o status distônicos, então o estado, né, status quer dizer estado, né, a tempestade distônica é uma urgência neurológica que ele passou do basal. E aí pode comprometer a parte respiratória, parte cardíaca, muscular. Então, aquela dosagem daquela enzima muscular, que é a CPK, ela já altera, pode interferir nos rins, e que a gente tem que atuar de forma bem precisa para que isso não leve para a criança para uma UTI, para uma intubação. Isso poderia ser um capítulo à parte. Mas eu quis colocar isso porque também o DBS pode ser útil no caso desse status distônico. A gente teve um caso bastante recente aqui no hospital e que tentamos, vamos colocar assim, quase de tudo, né? E que o DBS foi bastante importante nesse caso. E
Outras situações que eu acompanho também, que o Francisco também acompanha, de algumas crianças que a gente tinha um diagnóstico de paralisia cerebral, tinha muitos movimentos, tanto distonia quanto balismo, coreia, e que a gente não tinha uma história muito clássica, assim, de uma alteração no parto, tudo, e que ela sempre foi tratada como paralisia cerebral e que frequentemente tinha esse status distônico. E numa dessas internações a gente fez o teste genético, deu uma alteração, né, no GNAO, né, GNAO1, e que foi fundamental fazer o diagnóstico porque precocemente a gente indicou o DPS e que mudou totalmente o curso da doença. Eu acompanho essa paciente ainda, já tem uns 4 anos que fez o DBS, e a família, assim, comenta que foi um divisor de águas. Ela parou de internar por status distônico, ela tem ainda alguns movimentos, mas foi fundamental. E a gente tem respaldo de literatura que muitas doenças genéticas respondem muito melhor. O status distônico não é a primeira escolha, o DBS, mas muitas vezes ele pode tirar aquele status que é refratário, né? Não é a primeira escolha, mas é um dos tratamentos. Uma coisa que é interessante, né, Lu, que é assim, por mais que a gente tenha falado antes que o DBS ele não vai ser uma boa escolha para todos os casos de distonia, ou mesmo a gente pode falar dos quadros hipercinéticos de forma geral, né, que é o que você comentou da distonia, a coreia, a tetose, balismo, né? Mas uma coisa que o status distônico ele tem uma particularidade, né, que mesmo pacientes com causas que sabidamente não são muito responsivas no longo prazo, elas, quando a gente fala de reversão de status distônico, é uma situação que particularmente o DBS é eficaz mesmo nesses diagnósticos, né? Então, é óbvio que, de novo, a gente reforça a ideia de vamos do menos invasivo, vamos do mais tradicional, até chegar naquilo que é necessário. O importante é uma reversão o quanto antes daquela situação, até por conta das inúmeras complicações clínicas que vão acontecendo depois, né? Mas essa peculiaridade do status distônico é particularmente importante até para os profissionais intensivistas, profissionais que não são especialistas da área, para entender que esse tipo de cirurgia ele tem um impacto já muito bem entendido, né, e conhecido, mesmo naqueles que às vezes podem não ter tanta influência no seu estado basal no futuro. Mas para a reversão do status distônico, sim. Ele é bem... Exatamente. Até o caso que a gente estava comentando agora é uma situação desse tipo, né? A gente tem algum grau ali até de melhora, né? Pelo que a gente teve de informação mais atual, mas mesmo sendo um caso secundário, né? A gente estava falando de uma distonia causada por lesão cerebral, né? E que para a reversão do status é também apropriado, né? Certo. Quantos % no status distônico você tem de resposta com o DBS? Assim, quando a gente fala de status distônico, principalmente se nós formos setorizar, né, por causas, nós não temos grandes revisões sobre isso, né, na verdade. Então são pequenos grupos, né, de casos espalhados pelo mundo, né? O que a gente tem, se nós formos fazer um compilado ali, uma revisão recente que nós fizemos, dá algo de mais de 90% de resposta com relação ao auxílio na reversão do status, né? Qual é o grande problema? Essa é uma estatística, na verdade, extremamente aproximada, né, no sentido que falta ainda na literatura científica revisões com grupos grandes, grupos pareados, né? A gente saber que às vezes a gente está comparando laranjas com maçãs, né? Mas no geral, nessas descrições, nós temos uma taxa de resposta extremamente alta, de mais de 90%.
Existe um questionamento importante, daí se a gente for falar já com os colegas médicos, é com relação ao que nós precisamos criticar nisso, porque nós temos um viés de publicação. É óbvio que a gente tem um viés de publicação, nós sabemos que casos com resultados negativos tendem a ser menos publicados, né? Então, a gente tem que explicar muito bem isso para quando a gente se depara com uma situação que a gente acha que o DBS seja a indicação. A gente tentar, é a obrigação nossa dar o máximo que a gente tem disponível de informação e noção da realidade, né, para criar uma expectativa realista na família, né? Mas ainda assim, a gente está falando de casos, é muito importante isso, porque nós estamos falando de casos que, via de regra, tudo que é mais consagrado, né, que as terapias medicamentosas e não invasivas já se esgotaram, né? A gente está falando de situações que a gente já passou por tudo isso, né, com um grau de repercussão ainda muito elevado. Então, para isso, ainda é um recurso extremamente interessante, né? E a taxa de resposta, não digo que talvez a gente possa falar com tanta propriedade que é mais de 90%, mas que ela é extremamente alta para o status, ela é. Né? E quando a gente fala de distonias, né, vamos colocar distonias que seriam aquela contração muito exuberante, né, às vezes o paciente vira a cabeça, já tem uma contração muscular, tem dor, né, então ele sofre junto com isso e às vezes é até confundido com crise epilética, uma crise tônica, tudo, e a gente deve falar bastante disso para que a gente faça o diagnóstico mais precoce possível, para que a gente trate, né, aquele status, pré-status, né, aquela criança que saiu um pouco do basal, você pode dar um benzodiazepínico, iniciar uma clonidina. Então, são vários medicamentos que podem começar a ser usados antes dele entrar num status que é emergente, que precisa de uma UTI e tudo. Então, isso já pode ser um outro vídeo, né, do tratamento do status distônico. E a outra questão é que, assim, você diferenciar a crise epilética da distonia, que é a crise epilética, ela é, ou às vezes ela é mais curta, que ela passa e o paciente às vezes não está consciente. E o status distônico ele é muito mais prolongado e você demora às vezes para controlar, né, com um benzodiazepínico, às vezes demora horas e tudo, e que precisa de várias medicações associadas. E muitas vezes o status, a distonia, ela pode ser exacerbada com quadros infecciosos, quadros dolorosos. Então a gente tem casos da nossa equipe que foi fazer um tratamento ortopédico e que após o tratamento ortopédico começou a ter as distonias muito exacerbadas e que, né, mesmo sem nenhuma complicação ortopédica, né, acabou evoluindo. Casos que teve uma infecção, nem uma infecção não tão grave, acabou sendo descompensado. Então a gente tem que também lembrar que algumas condições podem desencadear esse descontrole das distonias. Você falou do tratamento do DBS para paralisia cerebral. Quais outras indicações? Parkinson, teria outras indicações? O DBS começou classicamente, né, com a doença de Parkinson, né? É a indicação mais estudada, né, mais pormenorizada, e com o passar do tempo ela se estendeu para outras, as mais comuns, né, se a gente for falar. Doença de Parkinson, tremor essencial, as distonias primárias. Casos específicos, principalmente as primárias. Primárias, né? Quando a gente fala primárias, seria as genéticas, né? Exatamente. E mais recentemente também, essas são as indicações que aqui no Brasil, elas estão no rol da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, são aqueles que já existe uma decisão com relação à cobertura de planos de saúde,
né? E, mais recentemente, também entrou para a epilepsia. Alguns padrões de epilepsia refratárias, né, que com seus devidos critérios, né? Então, essas são as 4 indicações que estão no rol do ANS. São as 4 indicações que a gente chamaria de clássicas, né? Ou que a gente tem aqui, vamos dizer, formalmente já reconhecidas, né, no Brasil. Mas, quando a gente fala de indicações off-label por quê? Porque, na verdade, existem uma série de outras doenças que a gente tem um nível de comprovação científica já bastante alto, ou até mesmo algumas que são autorizadas já em outros países, né? Mas por terem números menores, às vezes menos estudos, elas ainda não entraram nesse rol, né? Mas que em situações específicas elas podem ser feitas. Em alguns casos é uma questão mais administrativa, a questão se um plano de saúde vai liberar ou não. Em outros casos, quando a gente fala, por exemplo, de algumas condições que são tidas como psiquiátricas, que é necessária uma avaliação de uma comissão do Conselho Regional de Medicina, daí entra em situações muito específicas, né? Mas nós estamos falando de estudos feitos para as mais diversas doenças, né? Então é comum também procedimentos para, por exemplo, a doença de Tourette, né? Para os tics. Tem tido um nível de evidência cada vez maior para transtorno obsessivo compulsivo. E de novo, quando a gente fala da psiquiatria, você ter algo que seja reversível é particularmente interessante, né? Se a gente for comparar com aquele trauma que existe dos anos 50 para trás, daquelas coisas de lobotomias, enfim, que são fora de cogitação, né? Então é particularmente interessante por conta de ser um método reversível, né? Mas nós temos tanto outros tipos de tremores, outros tipos de quadros, né, hipercinéticos, então algumas coreias, né, algumas doenças mais relacionadas especificamente com um deles, né, então, por exemplo, alguns casos com a coreia de Huntington, né, por exemplo, lembrando, cada um deles com diferentes graus de resposta, mas a gente tem inclusive alguns estudos que são feitos para alguns tipos, por exemplo, de vícios, né? Então, por exemplo, para tabagismo, a questão de adição a drogas, quadro depressivo, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns pacientes também em visitas em serviços fora. O alvo é exatamente. O método, grosseiramente falando, é muito similar, os conceitos são os mesmos, né? O que vai mudar são os alvos e o tipo de parâmetro elétrico que vai ser utilizado para aquele alvo, né? Com algumas pequenas variações. Muitos foram sendo descobertos com o empirismo, quer dizer, na tentativa e erro para ver qual parâmetro que era melhor para cada tipo de doença, né? Mas a lista é cada vez maior com o passar do tempo, né? E grupos mundo afora estudando as diferentes aplicações é algo que não para de crescer, e aqui no Brasil também é bastante explorado, né? É algo que tem um potencial ainda de exploração muito alto. Bom, infelizmente a gente já está acabando essa série de indicações, de procedimentos neurocirúrgicos, e eu queria, como eu falei da outra vez, aquele paciente com paralisia cerebral, predominantemente discinético, qual seria o caso ideal para uma avaliação para DBS? Bom, o que a gente precisa definir nesses casos, né? Primeiro, se a gente está falando de um caso de paralisia cerebral de fato, né, causado por um insulto isquêmico no período perinatal, por exemplo, né? Ou se a gente está falando de uma série de situações que podem simular um paciente com paralisia cerebral, né? Então, se a gente está falando de uma paralisia... Exato, às vezes alguma síndrome genética, alguma outra coisa que precisa, então por isso o paciente precisa ser sempre bem estudado, né? Mas quando a gente fala realmente do paciente com paralisia cerebral de fato, o DBS ele teria uma aplicação, na verdade, bem mais restrita. Então isso é importante a gente enfatizar. O DBS não é um tratamento voltado para lato sensu paralisia cerebral. A gente tem algum grau de resposta para os casos de status distônicos, como a gente já comentou, que é uma situação excepcional,
e uma taxa de resposta, que não diria nula, mas eu diria que fraca a ponto de não compensar o procedimento como um tratamento de longo prazo, né? Pensando em algo para trazer benefício no longo prazo. E daí a gente tem o quê? A gente tem, na verdade, nesses pacientes, inclusive alterações anatômicas, né? Assim, é muito comum. Se a gente tem o paciente que tem o quadro hipercinético, devido a um insuto isquêmico, os próprios alvos que se utiliza para a estimulação geralmente têm deformidades, têm alterações anatômicas que podem até impedir o próprio planejamento da cirurgia, né? E mesmo naqueles casos que não tem essa alteração, essa série de casos, pelo menos que nós temos na literatura científica, também não mostra uma resposta tão positiva. Então, como tratamento geral dos casos que realmente são paralisia cerebral, até o presente momento não é uma indicação padrão, né? Nós consideramos especificamente em alguns casos de status distônico. Mas, de novo, é importante a gente reforçar a diferenciação diagnóstica, né, desses pacientes, se são realmente um quadro, vamos dizer, típico de paralisia cerebral, se a gente está falando de um insulto isquêmico, né, ou se a gente não está falando de outras causas que até algumas secundárias com lesão podem também responder melhor, né? Então o diagnóstico etiológico, o diagnóstico com relação aos padrões de movimento, isso muito bem feito, né, numa fase prévia, é o que é essencial, né, é imprescindível para que a gente consiga saber qual vai ser a melhor opção de tratamento. A gente tem o núcleo de paralisia cerebral do Sírio-Libanês, até faço parte, sou coordenador, o Zé Francisco também participa, e uma das falas, uma das palestras foi exatamente os mimetizadores da paralisia cerebral. E hoje esse conceito de paralisia cerebral também tem mudado, porque a gente vê como um leque, né, um guarda-chuva, que não é só uma causa. Às vezes a gente tem causas genéticas, não evolutivas, causas isquêmicas e às vezes malformativas. E então isso a causa, a etiologia tem sido muito, a gente tem batido muito na tecla, né, assim, da gente tentar saber exatamente se é uma anóxia, porque às vezes o paciente nasceu prematuro, teve uma dificuldade ali no nascimento, mas não foi exatamente só do parto, que já veio por uma outra causa. E aí, em muitos casos, a gente acaba se surpreendendo vendo outras causas de origem genética e tudo. Entender também que algumas alterações que superficialmente podem soar extremamente parecidas, na verdade a gente pode às vezes estar falando de doenças completamente diferentes, né? E com respostas, com tratamentos também diferentes, né? Eu acho que essa é uma dificuldade que a gente tem hoje. A gente tem casos assim que até paraparesia espástica, então assim muitas vezes são confundidos com paralisia cerebral, diparética, tudo, e aí você vai ver a história, tudo, né? É um pouco estranha, né? Assim, para ser paralisia cerebral, e aí você vai fazer uma investigação, tudo, aí você acaba se deparando com, né, situações, né, de doenças genéticas e que a gente tem um tratamento totalmente diferente. Por exemplo, esse do Guinal me lembra muito bem, né? E, por exemplo, pacientes com discinesias, então a gente tem que ver realmente se tem uma história específica, porque a discinesia, a paralisia cerebral discinética não é a mais comum, então ter esse alerta. E quando a gente vê um caso com paralisia cerebral e com uma ressonância muito inocente, né? Também a gente também tem que abrir os olhos para outras causas. Bom, estamos à disposição de vocês, caso quiserem perguntar, pode colocar aqui nos comentários, que a gente pode tentar responder as suas dúvidas, caso a gente não tenha respondido aqui.